Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar sobre como construir no Power Query a tabela SAC do Sistema de Amortização Constante. Nós temos aqui o arquivo Dias Úteis na sua janela do Power Query, que está disponível no link da descrição. Aqui no final, a gente vai usar a funçãozinha fn calcula dias úteis para frente, que a gente já resolveu em uma videoaula anterior. Então, o que é que a gente quer construir? A partir de algumas premissas financeiras, como o valor de um determinado empréstimo, a taxa de juros, a quantidade de prestações que esse empréstimo vai ser pago, a gente vai construir a tabela SAC. E para isso, eu vou criar uma nova consulta nula. E eu já vou começar a criar minha expressão diretamente no editor avançado. Para fazer isso, eu poderia tanto usar a função list.accumulate quanto a list.generate, que nós já temos videoaula aqui no canal, porém, como o output que eu quero é de múltiplas linhas, e a list.generate ela é um pouquinho mais, já entrega a lista criada para a gente, eu vou usar a list.generate. Então, vamos usar aqui a função que a gente consegue fazer iterações aqui na linguagem M, lembrando sempre que o primeiro argumento é a semente, que deve ser declarado com uma função sem argumentos, e aqui a gente coloca todos os itens que a gente vai precisar para construir a nossa tabela SAC. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o número de a iteração da prestação inicialmente igual a 0. A gente vai ter o nosso saldo devedor, que vai ser igual a, por exemplo, R$1.000. A gente vai ter o nosso juros, vai ser, por exemplo, 0. A nossa amortização também inicialmente vai ser 0. No ato que o empréstimo é tomado, não paga juros, não tem amortização. A gente tem o nosso pagamento, vou chamar aqui de prestação, que também é 0. E no final eu vou ter aqui a minha data base, que eu vou chamar aqui no dia de hoje, date 2022, 3/13. Tá, então, com base nesse registro que eu tenho todas essas informações, próximo item a gente colocar a condição de parada, ou seja, eu quero que enquanto o meu contador i, tem que colocar a função it, o meu contador i for menor ou igual a 10, a gente vai querer fazer a respectiva operação, que é o quê? Que a gente mexer no saldo devedor, juros, amortização, prestação, de modo que a gente consiga recalcular linha a linha até o término das 10 prestações. Para facilitar, eu vou declarar variável, tá? Então, eu vou escrever aqui como it, como que a gente declara variável na linguagem M, e já tem videoaula aqui no canal também, a gente usa a função let, onde a gente declara as variáveis. Então, por exemplo, eu declaro minha amort, relativa à amortização, vai ser quem? O meu saldo devedor, que é 1.000, dividido pelo meu número de prestações, que é 10. A gente também consegue, a dica de ferramenta atrapalha um pouquinho, a gente também consegue calcular os juros para a respectiva linha. Então, os juros vai ser o saldo devedor, então deixa eu copiar aqui, fazer a referência para o registro do saldo devedor, e eu vou multiplicar pela minha taxa de juros, vamos imaginar que seja 1%, 0,01, e aqui o separador de decimal tem que ser o ponto, tá? Com amortização com juros, eu consigo fazer tudo aqui na tabela SAC. Acabei de declarar minhas variáveis, eu escrevo e eu consigo começar a escrever o meu output. E o meu output vai ser basicamente um registro nesse mesmo formato da minha semente. Então, eu consigo colar aqui. O meu contador vai ter que ser o contador mais 1. E é aqui que eu garanto que a condição de parada vai ser atingida. O meu saldo devedor vai ser sempre o saldo devedor anterior. Já tenho a referência aqui. Menos a amortização. Eu chamei a variável amort. O meu juros vai ser os juros que eu já calculei lá fora. E a amortização vai ser o meu amort.
O valor da prestação vai ser quem? O valor dos juros mais da amortização. Então, vai ser o amorte mais juros. E a minha database vai ser uma operação em relação à database anterior. Nesse caso, eu estou assumindo que as prestações serão mensais. Vou usar uma funçãozinha de list aqui. List.add months. Perdão, date. Funçãozinha que translada a data, né? Date.add months. Com base em quem? Com base na minha referência da database anterior. E eu vou sempre adicionando um mês para frente. Então, dessa forma, a gente consegue criar uma lista de registros. Eu consigo vir no fxzinho e transformar isso. Table from records. Dessa lista que a gente acabou de criar. Então, para esse cenário, a gente tem a nossa tabela price construída certinha até o saldo devedor se tornar zero. Como que a gente transforma isso em função? Vou chamar aqui fn cria tabela saque e no editor avançado eu declaro as variáveis que me interessam. Então, quais são as minhas variáveis? Que seria o meu PV, ou seja, o valor presente do empréstimo. O meu N seria a quantidade de prestações. J, que seria os juros. E a minha data, vou chamar data com D minúsculo, seria a data de concessão desse empréstimo. Igual ou maior, para declarar com esses argumentos, a gente vai construir essa expressão para ser o output da função. E aqui a gente sai corrigindo. Meu contador inicial vai continuar sendo zero. Meu saldo devedor vai ser o meu PV. Juros zero, amortização zero. E a minha database vai ser a minha data, que é o argumento da função. Minha condição de parada vai ser enquanto for menor que N, que é a quantidade de prestações desse contrato. Minha amortização vai ser quem? Vai ser o meu PV, que é o valor tomado dividido pela quantidade de prestações. E os juros, eu, ao invés de colocar o 0,01, aponto para variável J. No mais, está tudo calculado de maneira correta. Clico concluído, transformei isso em uma função e agora eu posso utilizar essa função. Então, se eu pegar aqui meu insumo de prestações e criar uma referência, a gente tem aqui, deixa eu só colocar um número índice só para diferenciar o contrato. Tá? Vamos assumir que essas são as premissas relativas ao contrato. E eu consigo agora criar uma funçãozinha inicial. Só está faltando juros aqui, né? Então deixa eu voltar no meu insumo prestações e colocar aqui uma coluna a mais, que seria os juros. Aqui vai ser 0,01, 1%, 0,5, vamos assumir que é 0,5%, 0,08, 0,8%. Então, com essas informações de juros e garantindo que juros é um número decimal, eu coloquei ponto e não vírgula, né? Vamos só colocar aqui a vírgula, 0,1, 0,05, 0,08. Essa linha adicional eu não preciso. E a gente consegue alterar o tipo. Agora sim está com o valor correto. E aqui seria a tabela saque. E a gente consegue usar a nossa função. Então venho aqui invocar a função personalizada, que vai ser a minha fn cria tabela saque. E vou fazer referência sempre a colunas, onde o meu PV é o meu valor do contrato, o meu N é o número de prestações, o meu juros é o J e a minha data é a data inicial. Então, mantendo o contrato e a tabela recém-criada, remover outras colunas, a gente consegue agora expandir todos os itens calculados, ou seja, o contrato zero, a gente tem 30 linhas e o saldo devedor acaba com um número bem baixo, né? 10 a menos 13, questão de aproximação. Então, é assim que a gente cria a tabela saque usando o Power Query. Apenas para complementar, quando eu estava fazendo a próxima videoaula, eu percebi que eu me esqueci. O exemplo da tabela saque, a gente tem a database, que é
pode cair no final de semana ou feriado. Então, como que a gente coloca a data de pagamento, que seria o próximo dia útil? A gente vem invocar a função personalizada, cujo nome vai ser data pagamento, o nome dessa coluna, e a gente vai usar a função calcula dias úteis para frente, onde a minha data referência vai ser a minha data base e os dias vai ser 1. Então, dessa forma, ele vai criar a data de pagamento sempre procurando o próximo dia útil, caso o dia caia no final de semana ou feriado.